Em muitos discursos dentro da igreja hoje, se usa o termo modernismo. Mas quais seriam os aspectos que definem essa atitude? E principalmente, quais os seus males? No vídeo de hoje, nós vamos tratar da síntese de todas as heresias, o modernismo. Descrito como a síntese de todas as heresias por Papa Pio X, o modernismo é definido como uma crença cujo fundamento é o agnosticismo e a imanência, aquele que possui em si próprio o princípio e o fim. Com esses princípios, aliados com várias doutrinas evolutivas, o modernismo tendeu a demitir os dogmas, que chamou de variáveis símbolos, os sacramentos, que reduziu a sinais nutritivos da fé, a autoridade e autenticidade das escrituras, além da autoridade e a disciplina da igreja, além de reduzir o Cristo a dimensões humanas, como mais um exemplo comum para a humanidade. Vamos então contar um pouco da sua história. O modernismo começou a se tornar predominante no início do século XX e o Papa Pio X imediatamente chamou a atenção do mundo, condenando-o com duas encíclicas. Na doutrina dos modernistas em 1907 e o juramento contra o modernismo em 1910. Hoje, o modernismo é muito comum na Igreja Católica, sendo o ácido que a corrói por dentro. E é obrigação dos católicos evitá-lo a qualquer custo. Vamos ser mais enfáticos. Qualquer católico que se atreva a aprovar o modernismo, ou seja, a partir dele, não pode ser chamado de católico. O apareceu pela primeira vez na encíclica Pascendi Domini Gregis, de 1907, escrita pelo Papa São Pio X. Este Papa usou este termo para designar todos aqueles que defendiam e ensinavam que Deus não pode ser reconhecido por critérios objetivos racionais, mas apenas pelo sentimento subjetivo do homem. Consequentemente, os modernistas defendiam que os dogmas e a verdade religiosa não seriam imutáveis, mas volúveis, como o homem é mutável e volúvel. Eles ainda pregam que Cristo não teria ensinado um corpo de doutrinas válidas para todos os tempos, mas apenas teria dado início a um movimento religioso a ser adaptado aos diversos tempos da Igreja. Por isso, eles alegam que o catolicismo contemporâneo não se poderia conciliar com a verdadeira ciência. Para conseguir, deveria tornar-se não dogmático ou transformar-se em um protestantismo liberal. O Papa Pio X, que defendia intransigentemente a ortodoxia doutrinária, condenou fortemente o modernismo, que é encarado por ele como a síntese de todas as heresias. Esta sua veemente condenação está expressa, por exemplo, nos documentos Lamentabile Sane Exito, de 1907, e Pascendi Dominici Gregis, de 1907 também. Indo mais longe, este Papa formulou exclusivamente o juramento antimodernista, obrigatório para todos os padres, bispos, catequistas e seminaristas. A expansão do modernismo no mundo católico acrescentava-se a intensidade, a densidade e o grande número de polêmicas que caracterizavam o conjunto do movimento como uma crise dentro da Igreja. Em todos os campos, filosofia e psicologia religiosa, exegese, história dos dogmas, o pensamento católico dava a impressão de ter perdido o seu centro. Isso significa que o espírito de modernidade soprava de todos os lados e sob todas as formas possíveis. Desde o surgimento dos calamitosos livrinhos vermelhos de Loisy, a confusão era lamentável em certos ambientes. Publicações mais do que ousadas, onde o anonimato favorecia o surgimento das ideias mais temerárias, alimentavam periodicamente a agitação e a confusão.
Poder-se-ia muito bem falar de uma perda do sentido católico em grande número de inteligências. Porém, seria difícil avaliar essa influência. Na França, certo polemista, em 1905, calculava em 15 mil o número de sacerdotes que pertenciam ao movimento progressista. Loisy, em 1909, replicou, com a vantagem que lhe dava o conhecimento daquele ambiente, que ele não contava mais de 1.500 adeptos. Por outro lado, um certo Franon dizia, não sem humor, que seus membros mais influentes caberiam comodamente em 2 sofás. Sabatier, um homem da elite, nos dá, sem dúvida, a avaliação mais justa. O modernismo não é nem um partido e nem uma escola, é uma orientação. Seria algo muito delicado querer indicar os sinais característicos pelos quais são reconhecidos os seus adeptos. Eles são muito diferentes uns dos outros. Junto ao exegeta, ao historiador e ao sábio, vê-se o puro e simples democrata. Ao lado do poeta está o humilde padre operário. Próximo ao bispo, encontra-se o simples seminarista. E, entretanto, apesar de todas essas diferenças de situação, de preocupações ou de vocação, reconhecem-se entre si. Em nenhum lugar há listas feitas ou algum sinal de adesão. E, contudo, pressentem-se, aproximam-se entre si e formam um só coração e uma só alma. São Pio X deplorava a extensão desse mal e afirmava a existência de falanges fechadas, mais precisamente de um grande número de marinheiros, pilotos e talvez capitães que, confiando desgraçadamente nas novidades profanas e na ciência enganosa do seu tempo, haviam naufragado em vez de chegar ao porto seguro. Apesar dos inevitáveis males que acompanham toda a crise, o modernismo foi benéfico ao mostrar-nos um santo e um papa em ação como nunca se tinha visto na história da maravilhosa igreja. São Pio X não só era um santo, mas um papa santo, algo que o mundo não via há 4 séculos. Embora não ostentasse os títulos nobiliárquicos ou a consumada diplomacia de Leão XIII, São Pio X nada tinha de pequeno. Em um pontificado de pouco mais de 10 anos, em meio às mais perigosas crises que a igreja atravessava, esse veneziano conduziria a barca de Pedro com mão de mestre. Seria qualificado de retrógrado por ter feito ouvidos moucos às sereias modernistas, que preconizavam o evangelho puro e profetizavam que a igreja deveria mudar ou morrer. E não obstante, poucos pontífices terão merecido como ele o título de reformador pelos enormes progressos que fez em campos tão diversos como os estudos eclesiásticos, o direito canônico, a Sagrada Bíblia e a liturgia. O modernismo hoje ainda é um grande problema para a igreja, talvez a maior crise que a igreja já enfrentou, já que outras heresias, como o arianismo, foram destruídas, mas o modernismo continua a corroer a igreja por dentro, como uma hidra de várias cabeças, sendo uma delas a teologia da libertação. Devemos lutar contra ele e confiar no que Cristo disse a Pedro: as portas do inferno jamais prevalecerão.